amigos e amigas do canal Falando Verdades. Aqui quem está falando é o Vitor. E novamente a gente vai abordar um ponto que é muito importante dentro de toda essa conjuntura maluca que o Brasil está hoje. A de que realmente o governo Bolsonaro é um desastre, não só na pandemia, como também na economia. Os números que a gente vai apresentar aqui são públicos, podem ser acessados através de uma busca no Google, e você vai ver como a gestão de Jair Bolsonaro está de fato destruindo o Brasil. Outros países estão passando também pela pandemia. Porém, os números que o Brasil está amargando são os piores do mundo em muitos rankings. Mas antes de tudo, deixa seu like no canal, faz sua inscrição, porque isso é importante para a gente continuar fazendo o nosso trabalho e cada vez mais produzir material de qualidade para o nosso público. Existem 4 fatores que nós enumeramos que provam que o governo Bolsonaro está sendo uma verdadeira tragédia, como falamos antes, na economia e na pandemia. E quais são essas 4 notícias que provam que o governo está sendo totalmente incompetente e péssimo para o Brasil? Além, claro, da pandemia, nós temos 4 fatos que mostram o desastre da gestão de Jair Bolsonaro. Um deles, o Brasil terá o menor crescimento entre os grandes países em 2021. O Brasil vai crescer menos que a média mundial em 2021. 2. A fuga de investidores estrangeiros no Brasil em 2020 foi recorde, dobrou. Nós temos a pandemia, nós temos um fenômeno que está acontecendo no mundo todo devido ao coronavírus. Porém, a moeda brasileira se desvalorizou bastante, o que poderia atrair, claro, investidores. No entanto, não é isso que está acontecendo. Uma terceira importante notícia é que o real brasileiro se tornou a pior moeda do mundo. Ficou atrás de moedas que historicamente eram muito mais fracas que o real. O real se desvalorizou demais frente ao dólar, se desvalorizou demais frente ao euro e ganhou, nesse ano de 2020, o ranking da pior moeda do mundo. Outro fato é que a Bolsa de Valores brasileira foi a que mais caiu no mundo. Os bolsonaristas podem falar, tentar defender, no entanto, como vão justificar índices tão ruins quanto esse? Outros países estão fazendo isolamento social até mais rigorosos que o Brasil. No entanto, a queda na economia não foi tão grande quanto a que tem se observado no Brasil. De acordo com o Institute of International Finances, que compõe 450 bancos e fundos de investimentos que atuam em cerca de 70 países, o Brasil vai ter uma queda esse ano de 5,9% no seu PIB. Ano que vem vai aumentar, porém, cerca de 3,6%, o que será menor que o crescimento latino-americano e menor que a média mundial. Ou seja, o Brasil vai demorar ainda um tempo para se recuperar da pandemia do novo coronavírus. Muitos países também acompanham essa tendência. Porém, o Brasil, que tem uma economia dinâmica, pujante, será um país da América Latina que terá um dos menores crescimentos do mundo em 2021. Sem contar que a média de queda do PIB pode ser ainda maior que a previsão. Isso, a Bolsa de Valores brasileira foi a que mais caiu no mundo em termos de dólares. Uma queda de cerca de 45,2%. O maior índice de perda de dólares do mundo. A saída de estrangeiros da Bolsa de Valores foi recorde nesse ano. Além de que o real se tornou uma moeda altamente desvalorizada frente ao dólar. Nós temos diversos fatores que podem influenciar a saída de estrangeiros da Bolsa de Valores. A Colômbia ficou com a segunda maior desvalorização da sua Bolsa de Valores. Depois vem a Indonésia, entre outros países. O Brasil teve uma grande fuga de investidores estrangeiros dentro da Bolsa de Valores brasileira.
Além disso, existem fatores como algumas empresas europeias estarem querendo, de certa maneira, não investir no Brasil por causa da questão ambiental, na qual o governo Bolsonaro é muito negligente. O Parlamento Europeu, inclusive, bloqueou um acordo da União Europeia com o Mercosul por não estarem cumprindo os requisitos ambientais necessários. A nota do Parlamento Europeu, inclusive, critica Jair Bolsonaro e vê com grande medo o futuro do Brasil. O Brasil também teve a maior fuga de dólares da sua história. Cerca de 15 bilhões de dólares saíram nos primeiros meses desse ano de 2020. E como eu já falei antes, um dos fatores é a devastação ambiental dentro do governo Bolsonaro. Isso sem esquecer que o real brasileiro se tornou a pior moeda do mundo. Está ficando cada vez com menos liquidez. Então, diante de todo esse panorama que nós temos, com a economia piorando, com a Bolsa de Valores tendo as maiores quedas do mundo, com uma fuga recorde de dólares, com a falta de confiança no mercado em Jair Bolsonaro, com uma projeção de crescimento menor do mundo para 2021, você ainda acredita que o Brasil está no rumo certo na economia? Você ainda acredita que Bolsonaro, de fato, está fazendo alguma mudança? Em conta os números da pandemia, os números sociais, a volta da fome, desemprego recorde, entre vários outros fatores, nós temos uma verdadeira tragédia anunciada no Brasil que vai piorar ainda mais com uma gestão medíocre, com uma gestão que pouco faz pela população, pelo desenvolvimento da economia, pela distribuição de renda e para evitar com que a pobreza exploda. Nós vemos cada vez mais em filas de supermercado, em banco, pessoas passando fome. Filas enormes em meio à pandemia até para emprego. Nós vemos pessoas, famílias inteiras, pedindo comida, pedindo um alento, uma roupa nessa pandemia, o que agrava ainda mais a situação do país. Bem, gente, é isso que eu tenho para dizer. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, faça um comentário, se inscreve no canal, porque isso vai fortalecer o nosso trabalho e nos ajudar a produzir cada vez mais vídeos de qualidade. Muito obrigado e boa tarde, bom dia e boa noite.